A Bíblia Sagrada, sem dúvidas, é um dos melhores livros quando se necessita buscar informações sobre a origem da humanidade. Nela estão descritos inúmeros segredos da criação do universo, do homem, da vida e da morte. A Bíblia não é um livro comum. Nas Sagradas Escrituras, existe a menção de um grande profeta do tempo antediluviano. Este se chamava Enoque, um homem que não morreu, mas que subiu vivo aos céus, por conta de que a Deus grandemente se agradou, devido ao seu testemunho em vida. Enoque andou na presença do Criador 300 anos, e conforme é dito nas Escrituras, nunca mais se ouviu falar de Enoque, pois Deus o levou vivo aos céus. Na Bíblia tradicional que conhecemos, existem poucas informações sobre este grande profeta, que é tido como filho de Jared e pai de Matusalém, o homem que mais viveu sobre a face da terra, vivendo aproximadamente 969 anos. No entanto, existe uma coletânea de escrituras que se referem especificamente ao profeta Enoque. Estes são considerados livros apócrifos pela Igreja Católica, que na época reuniu os livros da Bíblia. Porém, o livro de Enoque era considerado autêntico pelos etíopes, e até o ano 200, o livro de Enoque era reconhecido por muitos judeus como sendo parte cabal das Sagradas Escrituras. No livro de Enoque, possuem muitas informações detalhadas sobre uma certa rebelião que aconteceu por parte de 200 anjos. A história conta que estes 200 anjos, mais conhecidos como sentinelas, haviam traído a confiança do Criador, e por conta de seus instintos desceram ao Monte Hermon e fizeram mútuos juramentos, pois eles sabiam das consequências. E com isto, os anjos coabitaram com as mulheres humanas, tendo relações sexuais e gerado filhos com elas. Por conta do grande pecado cometido pelos anjos contra a humanidade, as mulheres geraram uma espécie híbrida de novos seres, que eram chamados de Néfilins. Estes eram gigantes, famintos e sedentos por sangue e carne humana. Nada podia saciar estas enormes criaturas, que devoravam tudo ao seu redor. Além de comer carne humana, estes também praticavam o canibalismo. Comiam sua própria espécie. É dito na história que os anjos ensinaram todo o tipo de conhecimento que ao homem não era lícito saber. E com isto, a raça humana foi contaminada não só geneticamente, mas de grande corrupção em seu coração. O caos do pecado estava implantado no planeta Terra. Com isto, Deus resolveu tirar do mundo seu profeta, que com o seu grande testemunho alcançou graças aos olhos do Senhor. Enoque foi arrebatado vivo aos céus. A história conta que a humanidade chegou a um nível de corrupção tão grande que esta pecaminosa geração proferiu as seguintes palavras contra Deus: "Deixe-nos em paz, porque não queremos conhecer os seus caminhos." Enoque então teria subido ao céu para que servisse de testemunha de que Deus não era um Deus cruel, a despeito da grande destruição que foi decretada ao mundo.
No entanto, você já se questionou o que teria acontecido ao profeta Enoque após sua subida aos céus? A Bíblia tradicional não diz muita coisa referente à subida de Enoque aos céus. Após este acontecido, há um silêncio sobre este grande evento acontecido ao profeta. No entanto, existem muitos documentos antigos chamados Midrashes judaicos. Estes fazem parte do Talmud judaico. Nestes livros existem muitas informações que na Bíblia tradicional não tem. E nestes registros há um relato detalhado sobre o que teria acontecido ao profeta Enoque após ter sido arrebatado por Deus aos céus. A história conta que Enoque foi conduzido aos céus pelo anjo Ampiel, sendo direcionado a cabo dos serafins e querubins. Quando este chegou até certo ponto do mundo celestial, a uma distância de milhares de quilômetros, alguns anjos exclamaram: "De onde vem esse odor de um nascido de mulher? Como ele pode entrar no mais elevado dos anjos reluzentes de fogo?" Deus então responde: "Este homem, Enoque, é o eleito dos homens. Nele há mais fé, justiça e integridade do que em todos os outros homens. Ele é a única recompensa que extraí do mundo terrestre." A história conta que após isto, Enoque recebeu grandes bênçãos de Deus nos céus. Foi equipado com mais sabedoria, sagacidade, discernimento, erudição, compaixão e amor. Também lhe foi atribuído bondade, graça, humildade, força, poder e potência. A beleza e esplendor foi adicionado a Enoque, tais como harmonia de proporções e todas as outras qualidades de excelência, em um número muito maior que qualquer ser celestial havia recebido. Enoque havia ganhado uma altura e extensão idênticos à altura e extensão do mundo. 36 asas foram anexadas ao seu corpo, à direita e à esquerda, cada uma delas grande como o mundo, e lhe foram concedidos 365.000 olhos, cada um deles mais brilhantes que o sol. A história conta que um grande trono magnífico foi erguido para ele ao lado dos portões do 7º palácio. E logo um arauto percorreu todo o céu dizendo que dali em diante Enoque havia recebido um novo nome. Este deveria ser chamado de Metatron, aquele que fica nas regiões celestes. Enoque havia se tornado o arcanjo Metatron, um dos mais fortes do reino celestial. Sua carne tornou-se chama, suas veias fogo, seus ossos brasas ardentes, a luz de seus olhos uma claridade celestial, bem como todo o seu corpo tornou-se em fogo celestial, seus glóbulos oculares tochas de fogo, seus cabelos em flama reluzente, e todos os seus membros e órgãos saíam faíscas ardentes, e toda a sua constituição um fogo consumidor. E os demais anjos, vendo Enoque, que agora havia se transformado no arcanjo Metatron, chegaram a ser tomados de grande assombro, pois ele brilhava em esplendor e magnificência, dotado de uma grande majestade e de grande beleza que irradiava dele. Enoque se tornou semelhante a Deus, e liderando uma legiões de anjos nos mais altos céus, Enoque cumpre o seu papel diante do Criador, como sendo o arcanjo Metatron. É dito que o anjo criou um cubo
que foi extraído de sua própria alma. O cubo de Metatron, que teria proporções e medidas de acordo com a geometria sagrada. Este objeto seria algo que mudaria toda a história da humanidade. O cubo de Metatron seria composto de 13 círculos, cada um ligado a um nó, em linha reta formando 78 linhas. Neste instrumento estaria todo o segredo do universo, onde estariam armazenados todos os mistérios de Deus, a flor da vida, a estrela de Davi, o selo de Salomão, enfim, uma tecnologia de outro mundo. As características de Metatron, deste grande anjo do Senhor, é que ele é tido como um grande escriba, que escreve toda a história do universo, e é um portador dos grandes segredos de Deus. Sendo um sacerdote celestial, ele estaria a cabo do tempo existente em nossa realidade. Metatron pode se deslocar tanto no presente, como ir para o futuro ou o passado, em questões de milésimos de segundos. Segundo o Zohar, Metatron teria ajudado o profeta Moisés no êxodo do Egito. Metatron é muito associado ao ocultismo, visto que o mesmo é citado inúmeras vezes no misticismo judaico. Por conta disto, alguns declaram que ele seria o próprio Satanás. No entanto, outros alegam que Metatron seria o guardião dos anjos de Deus. Este seria o próprio Arcanjo Miguel. Metatron estaria a cabo de lutar contra as forças das trevas, juntamente com suas legiões de anjos, destruindo a ignorância no coração da humanidade. Por vezes ele é chamado de anjo, arcanjo ou um ser de fogo, que seria um serafim. A história conta que um judeu do século I, por nome de Elisha ben Abuia, como é relatado no Talmud, recebeu permissão para entrar nas regiões celestiais. Lá ele teria visto Metatron todo resplandecente e dotado de grande glória, sentado em um trono. O judeu confuso começou a entender que no céu haviam dois poderes, duas forças que dominavam tudo. Porém, Metatron, com o intuito de mostrar ao homem que no céu só existe um único poder, o poder de Deus, ele humildemente resolveu mostrar ao homem que não era Deus. Este recebeu 60 golpes de bastão de fogo. Enoque, Metatron e o Arcanjo Miguel seriam as mesmas consciências, entrelaçadas em um só corpo celestial. Enoque, um homem que viveu 300 anos com Deus, agora vive eternamente ao lado do Criador. Olá, pessoal! Gostaríamos de saber qual a sua opinião sobre mais este assunto. Deixe seu comentário, pois sua opinião é muito importante para nós. Caso não seja inscrito, se inscreva no meu canal e não se esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo interessante como este.